Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 90, um salmo que é creditado a autoria dele a Moisés, um salmo que tem um total de 17 versículos. Esse salmo, ele abre o quarto livro dentro do livro de Salmos. O livro de Salmos é um conjunto de 150 capítulos, dividido em livros. Nós temos o terceiro livro, do 73 a 89, e a partir do Salmo 90, a abertura do quarto livro. O Salmo 90 também inicia uma sequência de salmos chamado de canções sabáticas, salmos que são entoados em atitude de louvor, de adoração, que são entoados, que são cantados aos sábados pelos judeus. E nós cremos que essa palavra é uma palavra que merece sim ser cantada, merece ser louvada, e você já vai entender por quê nesses poucos versículos que eu estarei lendo. Versículo 1 e 2: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo 4: Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu quero te chamar a atenção a respeito da relação de Deus com o tempo. Nós somos influenciados pelo tempo, nós reagimos em relação ao tempo. Há uma diferença em termos de perspectiva, de sensação do tempo, quando nós estamos em férias, quando nós estamos numa boa companhia, quando estamos num bom restaurante, quando estamos num parque, quando estamos nos alegrando, nos divertindo, quando temos prazer, parece que o tempo passa muito rápido. Quando nós estamos enfadados, quando estamos de repente num trabalho angustiante, entediante, parece que o tempo não passa. Na verdade, as horas são as mesmas. O dia do descanso tem 24 horas, o dia do enfado também tem 24 horas, mas a relação com o tempo sensorial, ela é diferente. E aqui o autor Moisés, ele diz que Deus está fora do tempo. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Antes que os montes nascessem, antes que se formasse, antes que fosse gerado a terra e o mundo e o tempo, Deus já era Deus. Isso significa que tudo que acontece no tempo não interfere nas características de Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua soberania. Os planos de Deus não podem ser frustrados e a relação com o tempo não muda, nós mudamos. A relação que nós temos com determinadas coisas muda com a faixa etária. Quando éramos criança, tínhamos alguns medos que hoje nós olhamos na qualidade de adultos e percebemos que aquilo não significa nada. Também quando crianças tínhamos alguns sonhos, alguns desejos, que quando chega numa fase mais adulta, a gente percebe que aquilo não faz tanta diferença, não faz mais sentido. Um adolescente, um jovenzinho apaixonado, que fica entristecido quando a menina, quando o rapaz, o fruto ali da sua paixão não corresponde, aquele momento da perda, da dor, aquele momento da negativa, parece literalmente uma eternidade. Mas mais adiante, quando a vida anda e de repente aquela pessoa já está no outro namoro, no noivado, no casamento, aquilo que durou tanto, machucou tanto, que parecia eterno, não significa mais nada. Nós reagimos de maneira positiva ou negativa ao tempo. Nós somos interferidos, Deus não. Queridos, aquilo que acontece no tempo tem a ver conosco, com a nossa limitação e com a nossa humanidade. Não tem a ver com a soberania nem com a eternidade de Deus. E entender isso é importante, porque às vezes estamos aguardando uma resposta de Deus, estamos numa oração e Deus até já respondeu. Você sabe no íntimo do seu coração que Deus já respondeu. Nós vemos isso na oração de Daniel. O texto diz de maneira muito clara que no exato momento em que Daniel colocou o seu coração à disposição de Deus, em atitude de oração, de clamor, de intercessão, Deus respondeu. Mas o texto diz que houve uma batalha espiritual e que o príncipe da Pérsia, ali uma linguagem figurativa, atrapalhou, saiu ao combate, e a resposta da oração de Daniel demorou 21 dias.
até que Deus enviasse um outro anjo para que combatesse aquele bom combate e a resposta chegasse. O que eu quero ilustrar com isso? Quando Daniel orou, a resposta saiu. O texto é muito claro. E aqui o texto vai dizer que 1000 anos são aos olhos do Senhor como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. A relação de Deus com o tempo não é a mesma que a nossa. E é importante que eu e você entendamos isso, porque talvez tenha algumas coisas que eu e você estejamos angustiados. Talvez você esteja orando, de repente, pelo teu casamento, pelo teu marido, pela tua esposa. Talvez você esteja orando por um filho, por uma filha, para que retorne aos caminhos do Senhor. Talvez você esteja clamando a Deus por algo e aguardando no tempo presente, passado, futuro. E essa espera tem te trazido angústia. Esta espera talvez até esteja esmorecendo a sua fé. Mas o texto diz que 1000 anos são aos olhos do Senhor como o dia de ontem, como a vigília da noite. Talvez a resposta já tenha sido enviada fora do tempo e está para chegar. E por que não chegar no dia de hoje? Por que não chegar nessa semana? Por que não ainda nesse ano de 2021? Talvez aquela sua oração, talvez aquele seu clamor, talvez aquela sua espera, ela esteja de fato nos dias finais. Se você pensar numa ampulheta que está ali, com os últimos grãozinhos de areia caindo, e a resposta do Senhor não tarda, porque Deus não falha. E aí vem o versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Querido, não permita que o desespero, não permita, nós que vivemos num mundo acelerado, que vivemos num mundo globalizado, um nível de velocidade em todas as coisas, nem sempre a resposta de Deus é como um fast food, que você pede o número 1 com batata e recheio adicional. Não, Deus tem um propósito santo, Deus tem um propósito magnífico, soberano em todas as coisas. Deus não nos faz esperar para nos cansar, Deus não nos faz esperar para nos provar, Deus não nos faz esperar para ver o nosso limite. Todas essas coisas Ele já sabe. Se a resposta ainda não veio, é porque tem da parte de Deus um propósito santo, um propósito magnífico, um propósito grandioso. Não desista, continue orando, não desista, continue clamando. Não permita que a relação do tempo, presente, passado, futuro, ela estrague, ela esmoreça, ela traga incredulidade à tua fé. Pelo contrário, creia. A resposta do Senhor não tarda, Ele não falha, Ele é presente, é promessa dEle que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creiamos que o Deus que não sofre as questões do tempo age no tempo certo, age no tempo perfeito. Nós vivemos pelo cronos, pelo tempo do relógio. Deus está no Kairos, o chamado tempo santo, o tempo perfeito, e na plenitude do tempo de Deus, certamente Ele dará a resposta ao seu povo. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.